Eu sou socialista, mas quem me guia é o reino de Deus e o evangelho, acima de tudo. Tenho posição política, não disfarço, assumo, e vocês podem entrar nas minhas redes e vocês vão ver. Olá pessoal, viva Cristo Rei! Hoje eu vou trazer uma matéria aqui e alguns vídeos a respeito do Frei que se dedica a falar mal do Frei Gilson na internet. A Gazeta do Povo recentemente circulou essa notícia aqui, ó. Quem é Frei Sérgio, o franciscano petista e melancia que critica Frei Gilson? Melancia por quê? Enfim, né, aquela questão de ser comunista. Vermelho por dentro e verde por fora. Antes de falar dessa notícia da Gazeta do Povo, eu vou deixar alguns vídeos aqui que ele usa no canal dele para criticar o Frei Gilson de maneira muito forte mesmo. Olha só alguns trechos desses vídeos do canal dele. Companheiras, com as irmãs, com as mulheres que me seguem nas redes, e muitas já me mandaram mensagem, ficaram muito impactadas com esta fala que está circulando nas redes sociais desse tal de Frei Gilson, o rezador das madrugadas, desqualificando as mulheres. O que foi que aconteceu com Maria? Uma mulher simples, desconhecida, numa pequena cidadezinha chamada Nazaré, é convidada por Deus para ser mãe do Filho de Deus, ser o seio da encarnação de Deus entre nós. Você quer empoderamento maior do que esse? A Maria que vocês rezam nos terços aí nas madrugadas, vocês estão negando, rezando a Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita sois vós. Quer empoderamento maior que esse? Mas eu queria manifestar aqui algo de muito positivo que eu estou vendo nessa prática orante de milhões de pessoas ao redor do terço, na madrugada com Frei Gilson. Estou vendo algo muito positivo. Duas coisas, pelo menos, muito positivas. Uma é resgatar essa devoção popular do terço meditado. Isso, durante muitos anos, é uma devoção popular que se preservou nas famílias, nas comunidades, e pode ajudar muito a alimentar a fé das pessoas, principalmente as pessoas que seguiam pela devoção popular. Mas também vi um outro ponto positivo. Hoje as pessoas se sentem muito sozinhas, muito abandonadas, muito carentes. Todos nós temos assim nossas dificuldades, a ansiedade, a depressão. Inclusive, eu e Frei Zanata nos deparamos com tanta gente com depressão, escrevemos um livro sobre isso, uma forma popular de encarar a depressão. E onde a ansiedade e a solidão é mais grave, é na madrugada. A gente dorme aquele sono, acorda na madrugada e fica com insônia e não tem mais vontade de dormir. Então, naquele momento, rezar o terço é uma forma das pessoas não se sentirem sozinhas, se sentirem amparadas. Eu sou socialista, mas quem me guia é o reino de Deus e o evangelho, acima de tudo. Tenho posição política, não disfarço, assumo, e vocês podem entrar nas minhas redes e vocês vão ver. Mas quando eu uso o hábito, quando celebro, o meu dever é pregar o evangelho de Jesus. Eu entendo que para tornar efetivo o evangelho de Jesus, a gente precisa praticar a caridade em larga escala. Como disse o Papa Paulo VI, e para praticar o amor em larga escala, exigente, é preciso também assumir a política nos movimentos sociais, nas comunidades, inclusive nos partidos. Agora, eu quero dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. É um alerta. É um alerta. Não se trata só de terço e de rosário. Não se trata só de uma oração que pode ser saudável na madrugada. Tem um problema muito sério, porque o Frei Gilson tem parceria com o Brasil Paralelo. E o Brasil Paralelo defende uma ideologia fascista, uma ideologia autoritária, uma ideologia que despreza meio ambiente, pobres e mulheres. E eu não posso concordar com isso. O fascismo não é compatível com o cristianismo. Assim como um comunismo ateu também não é compatível com o cristianismo. E os documentos da igreja sempre colocaram nos mesmos níveis, os dois. Mas ninguém chega a 6 milhões de seguidores assim, do nada. Aí entram os algoritmos. Os algoritmos são impulsionamentos. E o Brasil Paralelo tem muito dinheiro. E se existe uma parceria entre o Frei Gilson e o Brasil Paralelo, eu tenho que dizer que isso não é cristão. Pessoal, eu queria falar hoje
através das redes sociais, com a nossa militância de esquerda. Petistas, PSB, PSOL, militância que não está afiliada em partidos, mas que milita no movimento social, milita nas comunidades, procura fazer esse mundo melhor. Nós estamos num momento muito crítico da história brasileira. E esse momento nós precisamos ultrapassar com muita sabedoria. Claro que todo mundo se preocupa quando a aprovação do presidente cai. Por enquanto é só um recado do povo para o governo, mais para o governo que para o Lula. Ainda a burocracia, mesmo de esquerda no Estado brasileiro, às vezes quer ser mais realista que o rei e atrapalha a ação do povo e a execução das políticas públicas que ajudem a organizar o povo. Mas isso é uma coisa que a pressão e o tempo vai resolver, e o Lula está muito consciente disso. E sabe que isso precisa mudar, e eu tenho certeza de que isso vai mudar a tempo de nós fazer o passo seguinte. O que nós, militantes, não podemos esquecer é que essa batalha da rua, hoje nas redes também, e para nós que estamos no campo, nas roças, nas comunidades, nas festas, nos encontros de formação, essa batalha é nossa. Então, vocês viram aí que ele tem uma crítica muito forte e ferrenha ao Frei Gilson. E uma das falas dele, né, que inclusive é um título da reportagem que eu discordo muito, e que ele diz o seguinte, que tá na capa ali e tá embaixo da imagem, ele diz o seguinte, ó, rezar o terço para a minha geração não é o que mais atrai. Ou seja, a geração dele ele tá se referindo provavelmente à geração dos anos 60, que não é o retrato dessa geração nossa. A geração nossa crê que o rosário é muito importante. Eu acho que ele talvez não esteja percebendo isso. Mas aí é o seguinte, quem é ele, né? Vocês vão ver, vai estar aqui na reportagem, mas eu vou falar de maneira breve. Ele é ligado ao PT, aos movimentos sociais, tem 69 anos, é ligado à teologia da libertação, é gaúcho, e ele passou a gravar esses vídeos na internet, né? Eu tenho até o canal com o nome dele aqui, falando mal do Frei Gilson mesmo. E vocês percebam que ele se declara petista, de esquerda e tudo mais, o que é diferente do Frei Gilson. O Frei Gilson nunca se declarou de nenhum partido, ligado a nenhum político e que apoiava nenhum político. Não existe isso do Frei Gilson. E aí, no artigo, vocês vão ver que tem muitas coisas que ele vai falar, né, que vai falar sobre a vida dele. Então, o Frei Sérgio, para começar a história, ele tá querendo colocar lenha na fogueira dessa história, e ele fala assim, esse tal de Frei Gilson, né? E isso inclusive é um dos títulos da reportagem, um dos subtítulos. Ao longo de 17 minutos, em um dos vídeos, né, George analisa a interpretação de Frei Gilson sobre Gênesis 2:18, que fundamenta a submissão da mulher ao homem. Para o gaúcho, a narrativa desse tal de Frei Gilson, ou rezador das madrugadas, como ele também chamou o carmelita, é literalmente fundamentalista e inadequada para os dias de hoje. Então, ele interpretou aí, esse Frei, o Frei Sérgio, interpretou de forma errada o que Frei Gilson falou e o que muitas pessoas estão interpretando também de forma errada. E aí, depois de falar isso, ele percebeu que ele tinha pegado muito pesado, aí deu uma trégua, né? E aí diz o seguinte, sentindo que pegou pesado com o setor expressivo da comunidade católica, George compartilhou em seguida o vídeo, o que eu acho sobre rezar o rosário da madrugada. Enfim, no canal dele tem vários vídeos, você vai ver lá. E aí ele fala um pouco dessa questão de rezar, porque é bom rezar, né? Porque tem que rezar mesmo, mas enfim, tem que fazer outras coisas, como ajudar os pobres. Ele meio que deu uma recuada. Aí falsos pecados, é porque aquela ideia da teologia da libertação não acredita que certos pecados realmente existam, enfim. A reportagem é bastante completa. Ele acredita que o Frei Gilson ganhou 1 milhão de seguidores. Por quê? Porque ele, na verdade, ele foi bancado por alguém para ganhar impulsionado na internet. Enfim, ele fala muitas coisas. Ele acha que a Brasil Paralelo pagou o Frei Gilson, o Frei deputado. A religião não é exatamente o assunto principal dos canais de comunicação de Frei Sérgio. Orgulhoso de ter participado da fundação do PT, do MST, do movimento dos pequenos agricultores. Enfim, ele já fez greve de fome em relação à prisão do Lula. Então, ele não é um Frei que exatamente... Ele está muito ligado a essa questão social mesmo e de militância, né? Ele mesmo diz isso. O que é contraditório, né? Porque ele critica o Frei Gilson a respeito de política, mas ele é que faz política. E, para fechar esse vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês lerem essa reportagem completa. Eu falei de algumas coisas que chamou muita atenção. Mas para fechar esse vídeo, eu queria mostrar para vocês um pessoal que usou um telão na madrugada para assistir a questão do rosário com o Frei Gilson. Diferente do Frei em questão aí, o Sérgio, essas pessoas e o Frei Gilson realmente estão preocupadas em rezar e buscar a Deus e não em ação política. Porque é aquilo que eu falo. Deus e a questão religiosa está muito acima dessa questão política. O que é a questão do Frei aí? Ele coloca muito essa política no meio.
de querer que só a política resolva as coisas. Sendo que o padre e a igreja têm que dialogar com todos os governos. Se é o PT, se é a esquerda, ok, mas assim, ficar essa militância aguerrida, como se isso se tornasse um deus para ele, né? Essa questão política ou os políticos, qual o sentido disso? Olha o vídeo. Salve Maria, Deus abençoe, vejo Cristo Rei.